E aí pessoal, aqui é a equipe do Kaique, do Danilo e da Giovana. Aí a gente escolheu da prova a questão 2, 3 e 4 para o trabalho que foi proposto pelo professor Jean. Eu vou fazer a questão 2. Uma policial de 55 quilos que está perseguindo um carro. Um suspeito faz uma curva circular de 300 metros de raio, a uma velocidade escalar constante de 80 km por hora. Determine o módulo e o ângulo em relação à vertical da força resultante que a policial exerce sobre o assento do carro. Bom, aqui, tirando os dados da questão, primeiro, a gente tem o raio R, que é 300 metros. E também temos a velocidade constante de 80 km por hora. Aqui nós vamos só converter a velocidade, né? Vamos dividir por 3,6. Vamos ficar com 22,2 metros por segundo, certo? Primeiramente, nós vamos imaginar a situação. Vamos imaginar como se a gente estivesse de trás do banco da policial. Aí aqui nós temos o banco. E aqui a policial. Como a questão pede para a gente resolver as alternativas pela força resultante, a gente tem que analisar quais são as forças que estão atuando aqui. Então, primeiro, em relação ao banco e a policial, a gente tem uma força normal. E temos a força peso, que é em relação a da policial ao banco. Temos que peso é igual a M vezes G. Certo. Aí, digamos que o carro, né, nessa perseguição, ela faça uma curva para esquerda. Consequentemente, nós temos que o banco faz uma força centrípeta para esquerda e, por conta disso, nós temos que da policial em relação ao banco, ela dá uma força centrípeta ao contrário, em relação ao banco. Como a questão pede que é para a gente analisar a força resultante que a policial exerce sobre o banco, então vão ser essas duas forças que a gente vai calcular, a força peso e a força centrípeta. Então vamos lá, a peso é igual a M vezes G, que pelos dados da questão nós temos a massa da policial, que é 55 vezes 9,8, que é a gravidade. Isso aqui dá aproximadamente 539 newtons. E a força centrípeta, que é mv ao quadrado dividido por R, que é 55 vezes 22,2 ao quadrado dividido por R, que é 300.
Isso aqui dá aproximadamente 90,4 newtons. Pronto, aí a partir desses números a gente passa a responder as alternativas. Aqui, letra A, ele quer o módulo da força resultante. Então, aqui, letra A. A gente tem que a força resultante é igual a raiz de 539 ao quadrado mais 90,4 ao quadrado. Isso aqui dá aproximadamente 546,5 newtons. Por que a força resultante é assim? Se a gente for pegar aqui o desenho, a gente vai analisar ele como coordenada y e x. E aqui vamos ter os dois vetores da força peso e da força centrípeta. Aí o vetor da força centrípeta fica sendo 90,4 e o vetor da força peso, vou colocar assim, fica sendo menos mg, porque ele está indo para baixo, né? Aqui, ó, está indo oposto ao eixo y positivo. J vetor, que é igual a 539 J. Agora a letra B. A letra B, ele pede o ângulo em relação à vertical. Então nós temos que chamar de θ é igual ao arco tangente da componente y sobre a componente x. Isso dá θ igual ao arco tangente de menos 539 sobre 90,4. θ é 80,5 graus. Só que, vendo esse ângulo, se a gente desenhar um plano cartesiano, desenhar aqui, aqui o eixo x, eixo y, a gente vê que esse ângulo, ele é esse aqui. Só que esse ângulo, ele está em relação à horizontal. A questão pede o ângulo em relação à vertical. Como a gente sabe que esse ângulo completo é 90, então o ângulo que a questão pede, vou chamar ele de θ', vai ser 90 menos 80,5. Então a resposta para a letra B vai ser 9,5 graus. Na questão 3, que diz: durante a tarde, um carro é estacionado em uma ladeira que faz um ângulo de 35 graus com a horizontal.
Nesse momento, o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é 0,725. Quando anoitece, começa a nevar e o coeficiente de atrito diminui, tanto por causa da neve como por causa das mudanças químicas do pavimento causada pela queda de temperatura. A pergunta é: qual deve ser a redução percentual do coeficiente de atrito para que o carro comece a escorregar a ladeira abaixo? Então aqui, primeiramente, a gente vai anotar aqui os dados que a questão fornece, né, que é o ângulo que a ladeira faz com a horizontal, que é 35 graus, e o coeficiente de atrito, que é o mies, que é de 0,725. A gente vai analisar aqui a situação em que o carro está prestes a escorregar, né, está iniciando o escorregamento. Então vou desenhar aqui a ladeira, inclinando aqui, né, o ângulo que a ladeira faz com a horizontal, e aqui eu desenho o carro parado. Eu vou considerar também aqui o plano cartesiano desse jeito aqui, e o sentido positivo de y e o sentido positivo de x. Vou colocar aqui também o plano no carro aqui, né, x e y. A gente tem aqui três forças atuando sobre o carro, que é a força peso, que a gente sabe que a força peso é mg, né, massa vezes gravidade. E a gente sabe, né, de acordo com a terceira lei de Newton, que aqui o carro ele pressiona o asfalto e o asfalto reage exercendo uma força normal sobre o carro. Ou seja, aqui tem uma força normal atuando sobre o carro. E a gente tem também uma força de atrito entre o pneu e o asfalto, né, que obviamente ele está no sentido positivo do eixo X. Como a questão ela nos dá o ângulo que a ladeira faz com a horizontal, esse ângulo é o mesmo ângulo que a força peso faz com o eixo Y. Como a gente pode encontrar também esse ângulo aqui? A gente pode fazer da seguinte forma. Algumas pessoas também têm dúvida disso, né? Que eu vou colocar aqui, que é o caso aqui, ó. A gente tem um triângulo retângulo e aqui a gente tem um ângulo θ que é o mesmo desse. Esse ângulo aqui a gente sabe que é 90 graus. Então aqui é 90 menos θ. Se aqui é 90 menos θ, aqui vai ser o ângulo θ. Então aqui a gente consegue decompor as componentes da força peso. Também algumas pessoas apresentam dúvidas sobre como achar o seno e o cosseno. A gente sabe que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui a gente vai considerar um ângulo retângulo das componentes da força peso, Px e Py, e a gente vai encontrar aqui o seno e o cosseno. No nosso caso aqui, o cateto oposto está sendo Px, né? Cateto oposto ao ângulo. Então Px vai ser a força peso vezes seno de θ. E o cosseno, cateto adjacente sobre, que vai ser Py, que aqui é o cateto adjacente ao ângulo, vai ser a força peso vezes cosseno de θ. Então aqui, ó, a gente encontrou as componentes da força peso. Como o carro ele está parado, de acordo com a primeira lei de Newton, a força resultante vai ser igual a zero, porque também como ele está parado não tem aceleração, né? Então a soma de todas as forças que atuam sobre o carro neste momento, em todas as direções, vai ser igual a zero. Então aqui a gente, como o carro está parado,
força resultante, a soma de todas as forças que atuam sobre ele, é igual a zero. E na direção vertical, né, no eixo Y, coloca aqui no eixo Y, a gente tem a força normal menos PY é igual a zero. Aqui a gente sabe que o PY é P cosseno de θ e o nosso P aqui é mg. Então a gente substitui aqui, fica Fn menos mg vezes cosseno de θ igual a zero, né? Passando esse lado negativo aqui para o outro lado direito, nessa parte negativa, a gente tem que a força normal vai ser igual a mg vezes o cosseno de θ. Então aqui a gente já tem a nossa força normal. Como a gente está considerando inicialmente, né, o carro parado, a força de atrito que faz com que ele fique parado, né, que está tá agindo sobre esse carro aqui, é a força de atrito máximo, cujo o módulo dela é proporcional ao módulo da força normal. Então a gente tem que a força de atrito é igual a força de atrito máximo, que a gente sabe que é a coeficiente de atrito estático vezes módulo da força normal. A gente sabe que a gente encontrou aqui a força normal, a gente substitui. Então força de atrito ser igual coeficiente de atrito estático vezes mg vezes o cosseno de θ, certo? Aí eu vou fazer bem aqui do lado. Na direção, no eixo X, na direção horizontal, a gente tem FA menos PX igual a zero. O FA a gente sabe que é o coeficiente de atrito estático vezes mg vezes o cosseno de θ menos PX. PX a gente sabe que é mg vezes o seno de θ igual a zero. Passando essa parte negativa para o outro lado, a gente tem que coeficiente de atrito estático vezes mg vezes o cosseno de θ ser igual a mg vezes o seno de θ. Como a gente tem mg dos dois lados, a gente pode cancelar eles em ambos os lados, né? Então a gente fica com coeficiente de atrito estático vezes o cosseno de θ igual ao seno de θ. A gente passa o cosseno de θ dividindo, a gente fica então com o coeficiente de atrito estático sendo igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E a gente sabe que seno sobre cosseno é a tangente de θ. Então a gente tem que coeficiente de atrito estático é igual a tangente de θ. Então, quando o coeficiente de atrito estático é igual à tangente do ângulo da inclinação da ladeira, o carro começará a escorregar, né? O carro vai deslizar. Então, o coeficiente de atrito estático é igual a tangente de 35, que vai ser 0,700. Então esse aqui é o nosso coeficiente de atrito. E a diferença entre o coeficiente de atrito inicial que a questão nos deu e esse que a gente encontrou vai ser, então, o nosso delta, coeficiente de atrito no delta ms, ser igual a 0,725 menos 0,700.
vai ser 0,025. Essa aqui vai ser a diminuição, esse atrito aqui, esse coeficiente de atrito, essa diferença, né? Vai ser a diminuição necessária para que o carro comece a escorregar. Mas a questão, ela pede o percentual, né? Ela pede a redução percentual do coeficiente de atrito para que o carro comece a escorregar. Então a gente tem que 0,725 corresponde a 100%. Ao 100%. E a gente quer saber a porcentagem da diminuição, né, da diferença do coeficiente de atrito inicial com o que a gente encontrou. Então aqui vai corresponder a X. Aqui a gente sabe que é fazendo um cruzado, multiplicando cruzado, a gente tem vezes 2,5. Aqui fica 2,5, né? Multiplicando esse 2. Passando 0,725 dividindo, a gente tem que X vai corresponder a 3,448% de redução percentual. Arredondando esse valor, a gente tem que a redução percentual é de 3,5%. Então é esse o valor da redução percentual para que o carro comece a escorregar a ladeira abaixo. Aqui na questão 4, a figura abaixo mostra uma caixa de dinheiro sujo, massa M1 igual a 3 kg, sobre um plano inclinado sem atrito de ângulo θ1 igual a 30 graus. A caixa está ligada por uma corda de massa desprezível a uma caixa de dinheiro lavado, massa M2 igual a 2 kg, situada sobre um plano inclinado sem atrito de ângulo θ2 igual a 60 graus. A polia não tem atrito e a massa é desprezível. Qual é a tensão da corda? Primeiramente, a gente vai aqui anotar, assim como na questão anterior, a gente vai anotar os dados que a questão nos fornece, né? Que é C1, que aqui é a caixa 1. Sua massa M1 é igual a 3 kg. Seu ângulo de inclinação vai ser θ1 igual a 30 graus. C2, caixa 2, sua massa M2 vai ser igual a 2. Seu ângulo de inclinação θ2 vai ser igual a 60 graus. Eu vou repassar essa imagem aqui para essa folha, para ficar melhor de desenvolver ela. Analisando essa imagem aqui, que a gente passou para cá, para essa folha, a gente tem um sistema com dois blocos que estão conectados por essa corda, né, que tem sua massa desprezível, e que essa corda ela passa por uma polia que também tem massa desprezível e é sem atrito, assim como os dois blocos também são sem atritos. E aqui, ó, os blocos eles estão posicionados em planos diferentes, né, em planos inclinados diferentes. O M1 ele está posicionado a 30 graus aqui e o M2 está posicionado a 60 graus, né, nesses planos inclinados. Como a tensão aqui da corda é constante, a aceleração vai ser a mesma para ambos, tanto para um quanto para outro. A gente vai considerar também por bloco da caixa 1, né, M1, primeiramente vai ser Y, X dessa maneira aqui, de forma que o eixo X ele esteja paralelo a esse plano aqui inclinado, né, e o eixo Y vai ficar perpendicular a esse plano aqui, que é X. Aqui no bloco 1,
Na caixa 1 a gente tem 3 forças atuando sobre ele, né? A gente tem a força peso, que aponta para baixo, que eu vou chamar aqui de P1. Vai ser M1 vezes G. Essa força peso, P1, ela faz ângulo com o eixo Y. E esse ângulo é o mesmo ângulo que a inclinação faz aqui com a horizontal, né? Então aqui vai ser θ1. Portanto, ela também tem as suas componentes Y e Y, que eu vou chamar de P1Y. E tem a componente PX, que eu vou colocar ela bem aqui, ó. Vou trazer ela para cá, P1X. Aqui já facilita, porque ela já forma o nosso triângulo retângulo, né? Pra gente deduzir o nosso P1X e P1Y. Como eu expliquei anteriormente na questão, na outra questão, a gente encontra o nosso P1X sendo o P1. Como o nosso P1X ele é o cateto oposto, então vai ser o seno de θ. Aí eu vou substituir logo aqui o nosso P1, ele vai ser M1 vezes G vezes o seno de θ. Já o P1Y, ele vai ser o nosso cateto oposto, cateto adjacente ao ângulo, na verdade. Então ele vai ser o P1 vezes o cosseno de θ. Substituindo aqui, ele vai ter o M1 vezes G cosseno de θ. A gente tem também a tensão, que obviamente ela está apontada para o sentido positivo do eixo X. E como a caixa ela se movimenta ao longo do eixo Y, do eixo X, na verdade, as forças na direção Y se anulam, conforme a primeira lei de Newton. E por isso essas forças elas não são relevantes, né? Nesse caso aqui, elas não são relevantes. Então, vou colocar aqui só para saber que ela existe, mas aqui ela se anula. A gente não vai usar. Então a gente, aplicando aqui a segunda lei de Newton nesse bloco 1, eu vou colocar aqui C1, caixa 1. A gente tem T menos P1x igual a M1 vezes A, aceleração. Como eu havia falado, a aceleração é a mesma, né? Substituindo aqui o P1x, a gente tem M1 vezes G vezes o seno de θ. M1 vezes A. Passando esse lado negativo aqui para o outro, né? Essa parte negativa a gente tem que P é igual a M1 G vezes o seno de θ mais M1 vezes A. Então a gente tem aqui a nossa primeira equação, né, do nossa questão aqui. Já aqui no bloco 2, percebam que a polia ela redireciona o eixo X e ao considerarmos a caixa 2, né, agora, o sentido positivo do eixo X será para baixo. Então vai ficar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. O eixo vai ficar assim, então a gente vai considerar o eixo X para cá e o eixo Y perpendicular. Então a gente tem aqui nesse segundo momento aqui, nesse segundo bloco, Y e X aqui, positivo e positivo. Positivo para baixo, né? Sentido negativo para cima. Aqui a gente tem também três forças atuando sobre esse bloco 2, né? De M2. Força peso, chama de P2 igual a M2 vezes G. Que também tem seus componentes P2Y e P2X, né? Aqui o ângulo
que a P2 que a força peso 2 faz com o eixo Y, também é θ2, ou seja, ele é igual ao ângulo que essa inclinação aqui faz com a horizontal, né? Sendo θ2. Então aqui esse ângulo é o mesmo. Então a gente pode escrever o módulo das suas componentes, né? Desse novo aqui, eu vou colocar aqui, como é que formasse um triângulo retângulo também. A gente vai colocar aqui as componentes da força peso 2. Então P2x vai ser P2 vezes o seno de θ2, substituindo logo aqui esse M2 vezes G vezes o seno de θ2, e o PY vai ser P2 vezes o cosseno de θ2, assim vai ser M2 vezes G vezes o cosseno de θ2. Então a gente tem aqui as duas componentes da força peso, né? A gente tem também a tensão da corda, que agora ela vai atuar no sentido negativo do eixo X, ou seja, ela vai atuar nesse sentido aqui. Então a gente tem a força T aqui, né? Por último, a gente tem também a nossa força normal aqui, Fn2. Aqui vai ser Fn1, né? A gente tem a nossa força normal Fn2 no sentido positivo do eixo Y, mas como também o bloco aqui ele não se move no sentido do eixo Y, né, na direção vertical, não tem a aceleração Y, logo também não vai ser relevante para a gente aqui. Então essas forças elas também se anulam. Então, aplicando a segunda lei de Newton no sentido do eixo X, né, na caixa 2, a gente tem aqui, ó, caixa 2, a gente tem P2x, sentido positivo, menos T igual a M2 vezes A. A gente tem o nosso P2x que vai ser P2 vezes seno de θ menos T igual a M2A. Eu vou substituir logo aqui esse P2, né? Só essa parte aqui vai ser M2 vezes G vezes o seno de θ2 menos T igual a M2 vezes A. Passando essa parte aqui para o outro lado, a gente tem menos T igual a M menos M2 vezes G seno de θ2 de θ2 mais M2A, né? M2 vezes A. A gente multiplicando aqui essa equação por menos 1, a gente tem T igual a M2 vezes G seno de θ2 menos M2A. Então aqui a gente tem duas equações. O que a gente percebe é que a gente pode tanto igualar as duas equações e isolar o A, como a gente pode substituir uma na outra. Nesse caso aqui eu vou igualar as outras, essas duas, né? Vou igualar as duas equações e vou isolar o A aqui desse lado. Aqui eu vou passar essa parte para o outro lado e essa parte aqui para esse lado. Então a gente vai ter M1 vezes A mais M2 vezes A igual
igual M2 vezes G vezes o seno de θ2 menos M1 vezes G vezes o seno de θ1. Aqui, ó, vou colocar em evidência o A, né, que vai multiplicar o M1 mais o M2. Eu vou repetir o M1 seno de θ2 menos M1 vezes G seno de θ1. Como é que está multiplicando? Vou passar esse termo todo aqui, ó, entre parênteses, dividindo aqui. Então a gente vai ter que a aceleração vai ser igual a M2 vezes G vezes o seno de θ2 menos M1 vezes o G vezes seno de θ1. Tudo isso dividido por M1 mais M2. A gente encontrando essa fórmula, a gente vai saber a aceleração, a qual ela vai ser a mesma para ambos, mas não sabíamos o valor dela, né? Então a gente vai descobrir aqui. Com isso, com essa aceleração, a gente vai descobrir qual é a tensão da corda para ambos blocos. Então, substituindo os valores, a gente tem que a aceleração vai ser igual a M2. A gente tem que o M2 vai ser 2 quilos, né? 2 vezes o seno do θ2. O θ2 vai ser 60. Seno de θ2 vezes o G, que eu acabei esquecendo aqui, tá? Vou colocar bem aqui, como é multiplicação não tem problema, né? 9,8 menos M1 é 3 quilos vezes 9,8 vezes o seno de θ1, que é 30 graus. Tudo isso dividido por M1, que é 3, mais M2, que é 2 quilos. Eu vou colocar esses valores na calculadora e já eu volto. Colocando esses valores na calculadora, a gente tem que a aceleração vai ser de 0,454 metros por segundo ao quadrado. Com esse valor da aceleração, a gente consegue encontrar a tensão da corda, né, substituindo em qualquer uma dessas duas equações. Eu vou substituir na equação 1. Então vou aqui substituindo na 1, né? Na 1 a gente tem T igual a M1, que é 3 quilos, né? Vezes 9,8 vezes o seno de 30 graus menos M1, que é 3 vezes a aceleração, que é 0,454. Então, multiplicando todos esses, fazendo a conta aqui, a gente tem que a tensão vai ser igual a 16,1 Newton. Eu tinha colocado um sinal de menos aqui, mas eu havia errado. O sinal é demais, tá? Eu troquei aqui, ó, que é mais. Então aqui é mais. Então a gente encontrou a aceleração, e com a aceleração a gente encontrou a tensão da corda para ambos os blocos, que é de 16,1 newtons.